A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Maicon Henrique e nós estaremos ministrando hoje mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre de 2020, nós estamos trabalhando com a revista que tem aí por tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vemos que nós somos selados, o Espírito Santo marcou a nossa vida. E nós carregamos essa marca juntamente conosco, que tem assim então nos conduzido a estarmos a cada dia na presença do Senhor, caminhando em sua direção e naquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Nós estaremos ministrando hoje a lição número 3, que fala sobre a eleição e a predestinação. São temas importantíssimos que nós precisamos estar compartilhando juntamente com a igreja e assim trazendo este conhecimento, compartilhando deste conhecimento para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Nós estaremos orando neste momento para darmos início a esta aula em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te glorificamos, te agradecemos pela tua fidelidade. O Senhor assim tem reservado mais este momento para que juntos pudéssemos estar aqui compartilhando a tua palavra. Nós cremos que é a tua vontade que possamos conhecer a todo momento ao Senhor, conhecer a tua vontade para cada um de nós. E nós pedimos o entendimento que vem, ó Pai, do céu para as nossas vidas, para que juntos possamos aí continuar sendo edificados pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa assim nos conduzir mais uma vez e que cada vida que está aí neste momento ouvindo esta palavra possa assim também estar sendo edificada e crescendo a cada dia em tua presença para o louvor e a glória do teu santo nome, Senhor. Nós assim oramos, crendo e confiando na tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, dia 19 de abril de 2020, nós temos aqui o tema da lição número 3, eleição e predestinação. E nós vamos aqui dar início ao nosso texto áureo. Você que tem a sua revista, acompanhe conosco. Nós estaremos realizando aqui a leitura do texto áureo, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5. Vamos ler juntos? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Assim como nós havíamos dito antes, Efésios capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, Ele nos elegeu. Elegeu a quem, irmãos? Elegeu a sua igreja, para que assim pudéssemos ter direito à salvação eterna, à vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor, Ele elegeu a igreja de uma forma geral. E eu te pergunto, quem pode ser a igreja do Senhor? João 3,16 responde isso muito bem para nós. E nós vamos fazer uso desse versículo, se nós fôssemos aí considerar que a Bíblia Sagrada possui um texto áureo, seria João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem pode ser a igreja? Todo aquele que recebe ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir de então, começa-se agora a viver uma nova vida pautada na palavra de Deus e na vontade de Deus para cada um de nós. Então, o Senhor, Ele chama a todos, irmãos. Todos estão sendo chamados. Esse convite, ele é extensivo para todas as pessoas. E eu e você entramos com a fé e a nossa fidelidade em servir ao Senhor durante todo o tempo. Então, só nesse primeiro versículo já temos aqui a palavra eleição e a palavra predestinação. Nós vamos ver no decorrer desta lição não só o significado de cada uma delas ou a definição, mas a aplicação para cada um de nós, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então nós vemos aqui, irmãos, que é segundo o beneplácito, da vontade do Senhor, ou seja, segundo o seu bom propósito. O Senhor,
ele realizou um grande plano salvífico para mim e para você. E cabe a nós recebermos através da fé e nos mantermos assim firmes durante a nossa vida, a nossa jornada aqui na terra, servindo ao Senhor. A verdade prática diz aqui para nós, acompanhe conosco. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Ou seja, segundo a sua presciência, o Senhor, ele sabe de antemão, ele sabe antes que as coisas assim, então, possam acontecer. Um dos grandes atributos de Deus é a sua onisciência. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso futuro. E nós vemos que o plano maior do Senhor é salvar a toda a humanidade, desde que essas pessoas assim possam levantar a sua mão ao céu e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Através do sangue de Jesus, recebemos o perdão pelos nossos pecados e uma nova oportunidade de vida, que é extensiva para todos aqueles que recebem ao Senhor em suas vidas. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em Efésios, o capítulo 1, versículo 4, nós vamos até o versículo número 12. Você que tem aí a sua revista, talvez se você estiver sem a sua revista, acompanhe na sua Bíblia, Efésios, o capítulo 1, o versículo 4 até o versículo 12. O versículo 4, irmãos, inicia da seguinte maneira: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, podemos destacar o versículo 7, onde fala para nós que em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra redenção quer dizer resgate, um preço pago para resgatar a mim e a você e a todo aquele que aceita Jesus, o recebe ao Senhor Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Então nós vemos que os nossos pecados, eles foram assim perdoados quando nós erguemos as mãos aos céus e recebemos a Jesus em nossa vida. Recebemos através da graça, nós vamos ver isso no decorrer desta lição também. Nós vemos aqui também, irmãos, no versículo número 10, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O plano maior de Deus, irmãos, através aí agora de estar enviando o seu Filho Jesus para que agora viesse ao mundo e estivesse entre nós, pudesse ele agora ser crucificado e depois ressuscitasse ao terceiro dia, foi para garantir a vida, para mim e para você. Nós vemos que o grande plano do Senhor era unir os gentios juntamente aos judeus em um único corpo. E agora, tendo por cabeça Cristo, e é Ele quem haverá de conduzir a sua igreja rumo a Canaã celestial. Irmãos, nós temos um objetivo geral dentro desta lição, e o objetivo é o seguinte: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe exatamente
aqueles que haverão de ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir as boas novas do Evangelho e receber através da fé em sua vida. Ele sabe todas as coisas. Mas deixamos bem claro desde já, irmãos, que a oportunidade ela está aberta para todo aquele que assim buscar ao Senhor, clamar a Ele com toda certeza virá ao seu encontro. E assim haverá de dar início em sua vida e agora a uma nova história, a um novo mover, para que você agora venha a ser uma nova pessoa na presença do Senhor. Mais uma vez falamos de presciência, ou seja, o Senhor ele conhece todas as coisas de forma antecipada. A introdução, irmãos, nós vemos aqui, já estamos trabalhando com a nossa introdução em relação a esta lição, mas nós lemos aqui para um maior conhecimento nosso. A introdução diz assim para nós: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Nós, algumas semanas atrás, trabalhamos sobre a doutrina da salvação. Entendemos, irmãos, que são processos que eu e você atravessamos quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, recebemos o Senhor Jesus em nossa vida. Essa doutrina precisa ser pregada por todos nós para que as pessoas possam ter o pleno conhecimento da verdade e entenderem que elas são igreja e como se dá esse processo na vida de cada um de nós. A doutrina da salvação, irmãos, nós podemos trazer aqui como destaque, por exemplo, a justificação. Quando aceitamos a Jesus, somos justificados. Esse é um processo instantâneo em nossa vida. Nós vemos aqui em Romanos, o capítulo 5, anote essa referência, o versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, dizendo assim para nós: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos receber esta salvação através da fé, receber a graça de Deus em nossa vida através da fé. E agora, nós começamos então a ter paz para com Deus. O pecado, irmãos, fez aí com que o homem viesse a se distanciar do Senhor. Aquele que vive pecando, ele está em guerra com o próprio Deus. Ele tem aí ao próprio Deus como sendo um inimigo seu. E nós vemos, irmãos, que o Senhor, ele chama a todos nós para que possamos agora tomar posse dessa justificação através da fé. Você que um dia aceitou a Jesus e aí permanece firme, você hoje pode ter paz para com Deus. Você pode estar aí agora tendo a certeza de que você e o Senhor estão agora cada vez mais aliançados, unidos, porque agora você foi justificado. Essa é uma parte aí então da doutrina da salvação, onde nós temos também a redenção, que fala do resgate, temos aí também, irmãos, a ressurreição, e nós também falamos aí sobre a santificação, que faz parte deste processo e que nós estaremos trabalhando no decorrer desta lição mais uma vez aqui hoje. Hebreus, o capítulo 12, o versículo 14, diz para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o único processo que se dá aí não de forma instantânea, mas dia após dia, degrau após degrau. Nós haveremos de alcançar aí os degraus da santificação de acordo com a nossa busca, a nossa entrega ao Senhor durante o nosso dia a dia. Nós vemos aqui, então, irmãos, falando sobre a doutrina da salvação, o tema eleição e predestinação. O texto continua dizendo aqui para nós: esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É muito importante lembrarmos, irmãos, que existem outras vertentes relacionadas ao tema eleição e predestinação. Existem pessoas que trabalham com esse tema de uma outra maneira, com uma outra interpretação. E eu deixo bem claro aqui que nós estaremos compartilhando durante toda esta lição uma visão pentecostal, que nós temos assim, não nossa particular, mas através da Bíblia Sagrada, com todo o respaldo que as Escrituras Sagradas trazem para nós, nós assim estaremos compartilhando hoje essa visão pentecostal. Nós vemos aqui o primeiro tópico,
né, nós estamos aqui divididos em tópicos e subtópicos, e esse primeiro tópico diz aqui para nós: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O Senhor, Ele nos elegeu. A palavra eleitos, né, está ligada aqui à eleição, ou seja, o Senhor, Ele nos escolheu antes mesmo de que nós pudéssemos ter escolhido a Ele. O Senhor Jesus, Ele se entrega na cruz do Calvário, né, para cada um de nós, sem que nós ainda não tivéssemos conhecido a Ele, mas Ele sim já conhecia a cada um de nós. Então fomos eleitos, o Senhor, Ele nos escolheu para assim então cumprir o seu propósito em nossa vida. O texto começa dizendo aqui da seguinte maneira: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, ou seja, segundo a sua presciência. Nós podemos destacar aqui, irmãos, essa pequena frase: antes da fundação do mundo. Quando nós vemos João, ao escrever ali o livro do Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8, João se refere a Jesus ali como o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos, irmãos, que o pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Nós não vemos Deus ali agora pensando da seguinte maneira: se eu soubesse que se eu criasse o homem ele fosse pecar, eu não teria criado. Irmão, o pecado não pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus no contrapé, ninguém pega Deus desapercebido. Deus já sabia exatamente tudo o que aconteceria. E eu digo mais, irmãos, antes que houvesse Adão e Eva, antes que houvesse o Éden, antes que houvesse jardim, antes que houvesse o mundo, o Cordeiro de Deus já estava preparado para assim redimir toda a raça humana e assim poder trazer o homem de volta para o seu relacionamento juntamente com o nosso Deus. Então nós vemos que este plano já está estabelecido antes da fundação do mundo. O Senhor, Ele planejou então salvar a cada um de nós, irmãos. A salvação é plano de Deus para a nossa vida e Ele também, irmãos, quer nos capacitar. Olha que maravilha. Ele quer nos levar aí agora a ser capacitados para que possamos perseverar em buscar e servir ao Senhor. Este conhecimento da palavra, quem concede para cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele quer continuar se revelando a mim e a você, nos levando ao pleno conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, né, irmãos? E a verdade vos libertará. A palavra de Deus é que nos pode levar cada vez mais próximos do Senhor, de um relacionamento cada vez mais próximo do nosso Deus. O primeiro subtópico, irmãos, diz aqui para nós: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, né? Efésios, o capítulo 1, o versículo 4, nos traz essa referência. E Paulo aqui, irmãos, vai mencionar 3 aspectos dessa escolha. Nós falamos que eleição está relacionado à escolha. Então vamos entender aqui alguns aspectos da eleição, ou seja, da escolha que o Senhor assim realizou para cada um de nós. O primeiro aspecto diz assim, ó: em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Nós estamos aliançados em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um período onde muita gente está em crise, mas nós louvamos a Deus porque nós estamos em Cristo. E assim temos a certeza de que nós haveremos de vencer aquilo que aparecer em nosso caminho. Os desafios que surgirem em nossa vida, venceremos porque estamos firmados em Cristo Jesus. E temos a sua palavra como a nossa plena e única verdade em nossa vida. Então nós somos escolhidos através de Jesus, irmãos. Nós só podemos ser considerados eleitos em Cristo Jesus se nós recebemos a Ele em nossa vida. O Senhor, irmãos, Ele só é Salvador daquele que o convida para ser Senhor da sua vida também. Eu não posso só querer o Salvador e não desejar que Ele seja o Senhor da minha história, aquele que haverá de direcionar os meus passos. O Senhor, Ele traz este grande ensinamento para nós. Este chamado, irmãos, ele é totalmente cristocêntrico, ou seja, o Senhor Jesus é o tema central de toda a Bíblia Sagrada, irmãos. E nós, como igreja, devemos prezar, né, por este termo,
né, por esta palavra, está aí a todo momento trazendo uma palavra cristocêntrica, ou seja, tendo Jesus como centro de todas as coisas, como fundamento maior, como a pedra angular, a pedra principal. Nós precisamos receber o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Nós vemos hoje, irmãos, em nossos dias, como algumas músicas têm aí surgido. Digo músicas porque muitas não podemos nem chamar de louvor, porque estão aí tirando totalmente o Senhor de cena, estão tirando Jesus de cena e estão colocando aí agora o homem e as suas necessidades, as suas vaidades, acima de tudo em algumas músicas. Louvor, irmãos, para ser considerado louvor, ele precisa ser direcionado para Deus. E nós precisamos também, não só estar trazendo louvores cristocêntricos para a igreja, mas também nós, pregadores da palavra, professores, estar trazendo também uma mensagem cristocêntrica. Porque com toda certeza o que nós anunciamos na mensagem, será o retrato na vida das pessoas que estarão ministrando um louvor, que estarão juntamente conosco na igreja. O primeiro aspecto aqui nos fala, que nós somos escolhidos em Jesus, então de maneira cristocêntrica. O segundo aspecto, irmãos, nos fala em que tempo essa escolha aconteceu, antes da fundação do mundo, ou seja, desde a fundação do mundo. E nós colocamos aqui como destaque Apocalipse capítulo 13, versículo 8. João se refere a Jesus como Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a queda do homem acontece ali então, no capítulo 3 de Gênesis, mas nós vemos também uma promessa, já no versículo 15, de que Jesus haveria de vencer a serpente, Jesus haveria de vencer o pecado, vencer a morte e nos conduzir também à vitória, nos conduzir à vida eterna juntamente com Ele. Nós vemos que o Senhor, Ele prepara agora também a vinda de Jesus para estar entre nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos a oportunidade, irmãos, tivemos, os irmãos na fé tiveram a oportunidade de ter Jesus fisicamente, e assim então caminhando juntamente com eles, operando sinais e maravilhas. Ele é o Emanuel, Deus conosco. O Senhor, Ele sempre se mostrou com tanta vontade de poder salvar o homem, de proporcionar libertação para o homem, uma nova vida para o homem, que Ele mesmo enviou o seu único Filho, para que estivesse aqui entre nós, caminhasse entre nós. Nós vemos João Batista recebendo a Jesus ali, se referindo a Ele ali, dizendo que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas estavam focadas em João Batista naquele momento, enquanto ele estava batizando. Mas nós vemos que quando Jesus vem caminhando ali agora e se aproximando, João Batista diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês estão agora focados em mim, até que ele viesse, até que ele chegasse, mas agora ele chegou, então não olhem mais para mim, olhem para ele. Ele é quem veio agora redimir a raça humana, ele é quem veio agora promover a salvação para todo aquele que nele crê. Então esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, irmãos, fala para nós aqui da finalidade, Qual é a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Nós vemos quase no último tópico aqui, na penúltima linha deste tópico, dizendo da seguinte maneira: nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Jesus mesmo, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele não diz que ele é um caminho, que ele é qualquer caminho, não. Ele diz que ele é o caminho. Então, muita gente, irmãos, em nossos dias, estão aí dizendo que todos os caminhos nos levam para Deus. Esse aí é um grande equívoco, um grande erro acreditar nisso, porque nós vemos que a Bíblia Sagrada
está estabelecendo para nós, e essa é a nossa verdadeira, a nossa verdadeira palavra, essa é a verdade para a nossa vida. Jesus, ele disse que ele é o caminho, ou seja, ele é o único caminho que pode levar o homem, conduzir o homem, outra vez agora, de volta para Deus, restaurar, restabelecer a comunhão do homem para com Deus. O Senhor, ele nos chamou então para sermos santos e irrepreensíveis. Ser santos quer dizer que não erraremos mais? Não, mas que agora não vivemos dominados pelo pecado. O pecado não domina mais a nossa vida. Nós não escolhemos pecar mais. Nós vemos aqui então, somos chamados santos e irrepreensíveis. Isso como? Através do sangue de Jesus. Se não for através de Jesus, você não tem condições de alcançar a salvação para a sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja acreditando que é salvo porque tem boas obras, é salvo porque ajuda as pessoas, é salvo porque não faz nada errado, mas nós sabemos que a salvação, ela vem através da fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que eu e você, então, agora aceitamos essa quão grande salvação através da fé em Cristo Jesus. As obras são aí um complemento, o resultado na vida daquele que é salvo. Então, essas são aí as finalidades, os 3 aspectos no primeiro tópico. O segundo subtópico diz aqui para nós, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E nós temos como referência, como aqui havíamos então compartilhado, João capítulo 3, o versículo 16. Essa é uma prova cabal, irmãos. É uma prova mais do que verdadeira, de que nós temos aí a oportunidade. Essa oportunidade, ela foi concedida para todo aquele que nele crê, ou seja, a maior oportunidade. Então o Senhor, ele está aí agora disposto a salvar todo aquele que levanta a sua mão ao céu e o aceita, o recebe em sua vida como único e suficiente Salvador. Nós vemos aqui então a continuação. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Irmãos, Romanos, o capítulo 14, o versículo 12, fala para nós que cada um haverá de prestar conta, deverá de prestar contas de si mesmo ao Senhor. Então, a salvação, ela é individual. Eu e você podemos receber auxílio, suporte de várias pessoas, amigos, pastores, evangelistas, grandes amigos aí agora na fé, mas nós sabemos, irmãos, que a salvação, ela se dá de maneira individual. Cada um de nós precisa então professar que Jesus é o Senhor e assim seguir Ele de todo o nosso coração. Isso mediante, irmãos, ao arrependimento. Eu e você precisamos ser levados ao arrependimento, e nós só seremos levados ao arrependimento verdadeiro através da palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus chegando em nosso interior, o Espírito Santo haverá de agora realizar um grande mover, uma grande mudança, uma grande transformação. E eu digo para cada um de vocês neste momento, irmãos, que o Espírito Santo é o único ser em todo o universo capaz de transformar a sua vida, capaz de convencer você do pecado e te levar a uma vida nova em Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Então a oportunidade, repito, está aí aberta para todos. Não podemos, irmãos, limitar a graça de Deus. A graça de Deus não pode ser medida, não pode ser aí agora comparada com nada. Não podemos limitar esta graça de Deus em nossa vida. A salvação é uma grande oportunidade para todos aqueles que assim tomam a decisão de andar juntamente com Cristo em sua vida. Então fala para nós de arrependimento. O texto continua dizendo aqui para nós, irmãos: entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Então, não podemos ser salvos pelas nossas obras.
Se nós olharmos o que o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, está dizendo para nós, ele vai dizer, irmãos, que a nossa justiça é comparada a um trapo de imundícia. Então, não é mérito nosso a salvação, não é pelas nossas obras, mas sim pela nossa fé em Cristo Jesus. Nós vemos Efésios, o capítulo 2, o versículo 8 e 9, que é muito trabalhado no decorrer desta lição, falar para nós que pela graça sois salvos, mediante a fé ou por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, até porque aquele que trabalha muitas vezes de maneira mais ativa na igreja, poderia se gloriar de ter mais certeza de ser salvo, e as obras não salvam, mas eu digo para os irmãos, as obras são frutos na vida daquele que é salvo. Eu e você precisamos trabalhar, irmãos. Nós fomos salvos para servir, não para ser vistos, mas para serviço, para trabalharmos. E tem espaço para todos nós trabalharmos nesta grande seara do Senhor, nesta grande obra que o Senhor assim então tem colocado em nossas mãos. Então não é pelas nossas obras que nós alcançamos a salvação. Agora, eu não posso brincar com a graça de Deus, irmãos. Isso é muito sério. Acreditar que eu posso pecar hoje e amanhã e a qualquer momento e pedir perdão e a graça de Deus vem sobre mim, me cobre e está tudo certo. Muito cuidado com isso, irmãos. Nós não podemos estar aí focados apenas em um atributo de Deus, dizendo que Ele é amor. Eu digo mais, irmãos, Deus, Ele não só tem amor, mas Ele é o amor. Mas eu e você não podemos esquecer de um outro atributo de Deus, que Ele é justiça. Então, eu e você não podemos brincar aí ou banalizar a graça de Deus em nossa vida. Até porque, foi graça, mas não foi de graça. O Senhor, Ele pagou um alto preço pela nossa vida. E eu digo para os irmãos, não pagou com dólar, com euro, com real. Ele pagou com sangue. O sangue aqui, irmãos, é moeda espiritual. Ele pagou pela nossa vida. E nós, a partir de então, somos aceitos diante de Deus através do sangue de Jesus. Jesus paga esse preço para o diabo? Não, ele paga para Deus. Deus é o grande ofendido na história e o homem é o ofensor. E Jesus agora vem como o mediador entre as duas partes, conduzindo o homem outra vez ali agora de volta para Deus. O terceiro subtópico fala para nós aqui, vida santa e irrepreensível. Nós começamos aqui a falar sobre santidade e vamos dar continuidade neste momento. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, ágios, santo, significa separado do pecado. Então, a palavra santo aqui, irmãos, quer dizer que nós tomamos a decisão de viver de maneira separada, que não vamos mais errar. Não, poderá acontecer um erro muitas vezes na minha e na sua vida, através até mesmo de pensamentos. E eu e você precisamos condicionar a nossa mente a pensar nas coisas que são do alto e ser vigilantes para não, então, corremos o risco aí de estarmos pecando. Agora, quando eu falo aqui, irmãos, de uma vida santa, quer dizer que eu e você escolhemos agora o caminho correto, o caminho direito. O pecado não é mais um estilo de vida. O pecado não é mais um bichinho de estimação na minha vida. Eu tomei a decisão de renunciar àquilo que é mal, para viver exclusivamente agora para Deus. Isso é agora, irmãos, tomar posse e assumir uma vida santa diante do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, também o adjetivo grego para irrepreensível, que expressa algo sem defeito ou algo inculpável. E nós só conseguimos ser visualizados pelo Senhor dessa maneira através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É a nossa fé no sacrifício de Jesus, Ele vem com o seu sangue, lava as nossas vestes. Agora, Ele vem então, promove uma grande restauração. Ele vem agora para renovar a nossa vida e nos fazer agora uma nova criatura em Cristo
Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, uma referência muito boa, anote aí essa referência em Efésios, o capítulo número 4. Efésios, o capítulo número 4, a partir do versículo 11. Nós vamos compartilhar aqui, irmãos, o versículo 11 e o versículo 12, que nos diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. O versículo 11, irmãos, diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele mesmo quem, irmãos? Jesus. Ele deu ali agora os ministérios dentro da igreja, para que a obra venha a ser realizada, para que o trabalho venha a ser realizado. E a gente destaca aqui o versículo 12, falando aqui que ele quer, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Espera aí, irmãos, se são santos, não são perfeitos, então nós somos considerados santos, porém não perfeitos. Ele fala aqui, ó, o aperfeiçoamento dos santos. Somos santos porque vivemos agora separados para Deus. Não estamos mais misturados com aquilo que o mundo estabelece como princípio para a nossa vida, mas somos separados para Deus e precisamos ser aperfeiçoados em sua presença. O quarto subtópico diz aqui para nós, irmãos, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda assevera, ou melhor dizendo, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então, nós fomos agora salvos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. O pecado não combina mais conosco. Nós agora não temos mais prazer no pecado, porque agora nós estamos em Cristo Jesus e fomos salvos para viver agora uma nova vida. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 17, diz para nós que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, irmãos, parece que estão se vangloriando em alguns testemunhos que estão dando, dizendo como eram e o que acontecia, detalhes, irmãos. Se o Senhor não quer mais se lembrar do nosso passado, dos nossos pecados, porque nós vamos estar aí abrigando isso com tantos detalhes em nossa vida. É válido algum testemunho? Sim, mas precisamos aí ser bem vigilantes naquilo que estamos testemunhando para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, uma nova vida, é o início de uma nova história. Deus não deu uma melhorada em nós, Deus não deu uma recalchutada, Deus fez uma nova vida. É um novo ser, é um novo interior, irmãos. É uma nova história que o Senhor preparou para mim e para você. E eu e você que já tomamos posse dessa nova vida em Cristo Jesus, não podemos desperdiçá-la em meio às crises, em meio às lutas, em meio às provações. Nada poderá nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada poderá, nem luta, nem fome, perseguição, nudez, perigo, espada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está aí em Cristo Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, destaque, para a mentira, como nós temos aí, muitas vezes, visto pessoas que estão presas dentro dessa área da mentira, não conseguem aí, se desvencilhar deste mal. E o Senhor, Ele é poderoso para promover uma grande libertação na vida daquele que busca, aquele que está preso em cada pecado. O Senhor, Ele é poderoso, irmãos, para promover essa grande libertação em sua vida. Nós vemos aqui também falar sobre a avareza. Nós vemos pessoas aqui, muitas vezes, dizendo, irmãos, em nossos dias, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, o dinheiro nos ajuda a resolver muita coisa, conseguimos nos alimentar, o dinheiro é muito importante em nossa vida. É pecado ter dinheiro, irmãos? Não. E nós não podemos confundir o que o texto, que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós.
né? As pessoas estão dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é bem assim, irmãos. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, ter riquezas não é pecado, irmãos, né? Ter dinheiro, ter riqueza, possuir riqueza não é pecado. Pecado é a riqueza possuir você. Então, você precisa estar bem atento quanto a essa questão, para que aquilo que você possui, riquezas, propriedades, o próprio dinheiro, né, não venha dominar a você, mas que você venha ter controle sobre ele. Nós vemos aqui, irmãos, ainda falando sobre a fornicação, as impurezas. Nós vemos que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, o texto diz ali para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, vamos resistir como? Através da palavra. Assim como Jesus foi tentado no deserto e venceu através da palavra, eu e você também venceremos as tentações através da palavra de Deus em nossa vida. Eu deixo aqui como uma referência para os irmãos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, o versículo 18, capítulo 6, o versículo 18. Nós falamos aqui, irmãos, de estar resistindo ao pecado, resistindo àquilo que é mal. Mas existe um pecado que nós devemos fugir dele, né? Da imoralidade sexual. Olha o que Paulo diz aqui aos Coríntios, na primeira carta, né? Primeira epístola aqui, então, no capítulo 6, o versículo 18, dizendo aqui para nós, ó: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, o Senhor, ele nos dá um alerta para que você possa fugir. Meu irmão, fuja da aparência do mal. Talvez nem seja o mal, mas se só pareceu ser, fuja, para que você não venha ser levado aí agora, né, à tentação e ser aí distanciado da sua comunhão para com Deus. A provação nos leva para o altar do Senhor. As tentações querem nos levar para longe de Deus. O pecado quer nos levar a ter a nossa comunhão quebrada para com Deus. E nós precisamos, irmãos, estar aliançados em Deus para vencermos o pecado e estarmos separados para servirmos ao Senhor. Assim nós finalizamos o nosso primeiro tópico, né, e damos início aqui também, né, damos início ao nosso segundo tópico, onde nós falamos aqui sobre predestinados para filhos de adoção. O Senhor, ele nos predestinou, então, para que pudéssemos agora ser considerados filhos por adoção. O Senhor, irmãos, ele nos chama agora para sermos filhos, para vivermos agora uma vida em conformidade com a sua palavra. Quando o Senhor nos chama para sermos agora considerados santos e irrepreensíveis, Ele está nos convidando a viver uma vida de maneira separada. O mundo, eu não combino mais com o mundo e com as práticas que ali então são geradas. E nós precisamos andar no Espírito para que não venhamos pecar, assim como Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5 e no versículo 16. Como é que nós poderemos vencer o pecado, irmãos? Tendo o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 6, o versículo 19, ele vai dizer que eu e você somos o templo do Espírito Santo. E ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida é o que haverá de gerar uma vida nova, firmada, pautada na palavra do Senhor. E nós agora, irmãos, podemos tomar posse da eleição e da predestinação. Quando nós vemos a palavra predestinação aqui, irmãos, nós falamos sobre a intenção principal de Deus para cada um de nós, que é promover a salvação. E eu repito mais uma vez, João 3,16 é o que nos dá a plena convicção de que a predestinação, ela está aí agora em aberto para todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Nós vemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, abra comigo aí, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o versículo
número 3 e número 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. O texto diz assim para nós, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade do Senhor, irmão. Promover salvação para todo aquele que ouve o evangelho das boas novas, recebe através da fé e assim agora vive aliançado juntamente com o Senhor. A palavra predestinação embaixo aqui, irmãos, quando nós olhamos dentro desse texto, fala sobre determinar antes, ou seja, o Senhor, irmãos, Ele está determinando, né, que eu e você, se tomarmos posse desta quão grande salvação por meio da fé, eu e você temos a oportunidade agora de nos considerar agora predestinados ao céu de glória. Nós vemos aqui embaixo também dizendo que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Nós vemos então a palavra eleição está relacionada à escolha. O Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para que agora pudéssemos viver em novidade de vida. E há um resultado para essa novidade de vida, que é a predestinação ao céu de glória. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. O Senhor, irmãos, Ele nos chamou para que pudéssemos agora andar em novidade de vida e que pudéssemos perseverar até o fim. Não basta só levantar a nossa mão ao céu e aceitar a Jesus como nosso Salvador e depois viver de maneira relapsa, não estar mais aí firmado sobre a palavra, não buscar o Senhor, não ir para a igreja, não buscar um estudo bíblico. Eu e você, irmãos, um dia levantamos a nossa mão e demos um importante passo em nossa vida, que foi aceitar a Jesus como nosso Salvador. Mas agora precisamos andar, irmãos, na contramão do mundo e buscando fazer a vontade de Deus, que está estabelecida através da palavra do Senhor para cada um de nós. Deixo para a meditação dos irmãos também, Romanos, o capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. Que nos diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós vemos que o Senhor, Ele chamou a todos nós para que pudéssemos agora estar em sua presença, pudéssemos recebê-lo em nossa vida e andar agora de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para nós. O Senhor conhece, irmão, aqueles que serão salvos, conhece. E eu digo para os nossos irmãos, algumas pessoas acreditam que a salvação, algumas pessoas estão já condicionadas à salvação. E outras pessoas, elas estão aí predestinadas ao inferno. É como se pessoas já estivessem predestinadas ao céu e um grupo de pessoas predestinadas ao inferno. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a salvação, ela não é aqui, neste momento, não abrange em relação à predestinação, não abrange a individualidade da pessoa. A predestinação é para a igreja. E se eu e você somos igreja, nós estamos predestinados ao céu, irmãos. Fomos predestinados assim ao céu, porque o Senhor agora nos chamou para sermos a igreja, para sermos noiva de Cristo. O Senhor Jesus é o noivo, a igreja é a noiva e em breve este casamento haverá de acontecer. As bodas do Cordeiro haverá de acontecer, irmãos. E quando eu trabalho com essa ideia
de que um grupo de pessoas já está predestinado ao céu, independente, né, do que aconteça, é como se a pessoa ela pudesse ali agora viver, muitas vezes, de maneira até mesmo relaxada, porque ela já está predestinada ao céu, e aquela pessoa que muitas vezes está buscando, está ali batalhando, talvez pudesse considerar um predestinado ao inferno. E nós sabemos, irmãos, que em relação à predestinação, não é a individualidade que está aqui agora em pauta, mas a igreja, é o conjunto. Se você é igreja, você está predestinado ao céu. Então, persevere em buscar e servir ao Senhor, porque o céu de glória está preparado para cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele preparou, irmãos, tudo está pronto, esperando a cada um de nós. Não abra mão da sua salvação, não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Aleluia. O segundo subtópico diz aqui para nós, irmãos, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu propósito. Então, nós vemos que Paulo aqui, irmãos, ele usa o termo adoção, apesar de não ser um termo ali utilizado dentro da cultura do povo judeu, mas muito conhecido entre os romanos e até mesmo entre os gregos. Nós vemos que Paulo usa esse termo para agora se referir a cada um de nós, como aceitando a Jesus como nosso Salvador. Agora, então, nós estamos recebendo agora uma credencial para sermos chamados e considerados filhos de Deus, irmãos de Cristo. Nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Nós vemos mais embaixo aqui também o texto dizendo para nós, ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. O Senhor, Ele nos amou, irmãos, antes mesmo de que nós pudéssemos conhecê-lo. Antes que eu e você tivéssemos aí tomado a decisão de aceitar a Jesus em nossa vida, de servir a Ele, antes que tivéssemos nascido, o Senhor, Ele nos amou. O amor foi o que levou, então, agora, o Pai preparar tudo isso para que eu e você tivéssemos a oportunidade de hoje sermos considerados filhos. Se alegre, irmão. Você não é uma mera criatura de Deus, você agora é considerado filho. O Senhor adotou a cada um de nós. Você faz parte desta grande família que haverá de morar no céu. Você e eu fazemos parte dessa família. Não abra mão, irmãos. Nós vemos ali a parábola do filho pródigo. Abriu mão de estar na casa do pai para viver prazeres momentâneos naquele momento. E ele sentiu ali agora na pele. Ele sente ali agora em seu físico, em sua consciência, o que era estar longe do Pai. Não se distancie, irmãos. Se você um dia se distanciou, assim como aquele filho pródigo, o Pai estava em casa esperando ele ali naquele momento. E nós vemos, irmãos, que não é ali agora o Pai quem está espalhando cartazes pelas ruas, pelas avenidas, para que agora pudessem encontrar o seu filho. O pai estava em casa esperando. E o filho foi quem tomou a decisão de se levantar. Ei, meu irmão, tome a decisão neste momento aí, você que me ouve, para que você agora tome a decisão de se levantar em Deus e voltar agora para a casa do Pai. Ele está te esperando de braços abertos. Não abra mão de fazer parte desta família. E você que ainda não faz parte, há um lugar nesta casa para você. Há um lugar neste seio familiar preparado para você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Mas embaixo nós vemos aqui o texto dizer, irmãos, se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Você só consegue tomar posse, né, desta promessa, dessa adoção, de fazer parte desta família de Deus, essa família de Cristo que haverá de morar no céu, se você estiver em Cristo Jesus.
Você não consegue tomar posse desta grande bênção, desta grande provisão, essa grande vitória, que é fazer parte da família de Deus, se você não estiver em Cristo Jesus. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Olha só, irmão, se alegre, porque você tem um Pai. Você agora tem alguém como responsável pela sua vida, você tem um tutor. Você não está mais perdido, não está mais sozinho neste mundo. O Senhor, Ele é agora o seu Pai. Nós vemos, irmãos, uma oração tão conhecida que Jesus ali realizou no Sermão da Montanha, o capítulo 6 de Mateus, no versículo 9. Ele diz assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele diz, Pai nosso, o Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, o Senhor, Ele é o nosso Pai. E eu abro até um parêntese para dizer para você, né? Você que recebe o Senhor como seu Pai, você tem que lembrar que este pai tem vários filhos. Então, não dá para receber o pai e ignorar os seus irmãos. Nós temos um pai e temos vários irmãos. E nós precisamos andar aí em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vemos o terceiro subtópico aqui também, falando sobre os privilégios da adoção. Vamos ler aqui o começo. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. O pecado, irmãos, veio para separar o homem de Deus, né? Vamos ver o que o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo número 1 e 2, diz para nós acerca do pecado, irmãos. É muito interessante que possamos extrair este conhecimento do que o texto fala para nós. Capítulo 59, o versículo 1 e 2 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é o pecado quem quebrou e quem quebra a comunhão do homem para com Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm aí as suas orações respondidas, porque estão mergulhadas no caos do pecado. Estão aí agora vivendo condicionadas, dominadas, escravizadas pelo pecado. E aí então não tem as suas orações ouvidas. E muita gente às vezes ora e, meu Deus, parece que a minha oração está batendo no teto, voltando sobre a minha cabeça, e Deus não me ouve. O que está se passando? O que está acontecendo? E nós vemos, irmãos, que nós precisamos, para ter as nossas orações ouvidas, atendidas, para termos crédito no céu, digamos assim, precisamos estar afirmados em Deus, dizer não para o mundo, dizer não para o pecado, dizer não para nós mesmos, para as nossas vontades, para as nossas vaidades, para que assim possamos viver de maneira exclusiva para o nosso Deus. Assim nós continuamos aqui também neste terceiro subtópico, dizendo que Cristo, nos reconciliou. O Pai foi reconciliado, ou melhor dizendo, o homem foi reconciliado para com o Pai através de Cristo Jesus. Nós fomos então adotados. O Senhor, Ele adotou aqueles escolhidos. E quando nós falamos, irmãos, de escolhidos, nós podemos aqui nos pautar sobre o que o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, diz para nós, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor, Ele chama muitos, ou melhor dizendo, Ele chama todos. A oportunidade de salvação está aberta para todos. Eu e você é que precisamos atender esse chamado com fé, para que agora, tomando posse desse chamado, possamos ser agora considerados eleitos por Deus em Cristo Jesus. Isso é a eleição para a minha e para a sua vida, irmão. O Senhor, Ele chama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama a todos ao arrependimento. Ele chama a todos para a salvação. E eu e você precisamos receber este chamado com fé. Muita gente, irmão, está ouvindo
entendendo, mas não está atendendo o chamado de Deus em sua vida. O Senhor, Ele chama a todos e escolhe aqueles ali agora, né? Ele seleciona, Ele escolhe, Ele elege aqueles que recebem a Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador. É como se tivesse uma vaga em uma empresa, irmão. Vou dar um exemplo básico aqui para você entender ainda melhor. É como se tivéssemos vagas em uma empresa, onde ali 2, 3, 4, 5 mil pessoas participam de um processo seletivo, mas só há vagas para 10, só há vagas para 20. Eles vão selecionar ali os melhores para estarem ocupando ali agora o posto que foi então ali aberto naquela empresa. Só que quando falamos da igreja do Senhor, irmãos, Ele está escolhendo esse processo seletivo, né? Digamos assim, Ele está escolhendo não só um irmão que louva melhor que o outro, ou o irmão que traz uma palavra melhor que o outro, não. O processo seletivo dele não funciona dessa maneira. O processo seletivo, esta seleção, essa eleição é para todos, é para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você é a igreja do Senhor, está firmado em Cristo Jesus, está aliançado sobre a rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, se alegre, porque há uma vaga preparada para cada um de nós que aceitamos a Jesus, né? E assim então tomamos a decisão de andar em novidade de vida, andar de acordo com a palavra e os princípios estabelecidos pela Bíblia Sagrada para a nossa vida. O texto continua dizendo aqui, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina. Começamos agora, irmãos, a ter aí o direito à vida eterna, um lugar, então, na mansão celestial, nas moradas celestiais que o Senhor, assim, tem preparado para cada um de nós. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Eu e você, irmãos, Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, nós somos agora a imagem do Senhor, irmãos. O brilho do Espírito Santo está agora resplandecendo em nossa face. Muitas vezes nós estamos em alguns lugares, num supermercado, num shopping, no nosso trabalho, e as pessoas, às vezes, só no olhar, irmãos, elas começam a se perguntar e muitas vezes não se aguentam e vêm questionar cada um de nós. Você é cristão, não é? Você é servo de Deus. Irmão, somente o Espírito Santo de Deus presente em nossa vida nos faz, então, testemunhar desta forma. Faz com que as pessoas venham agora ver a presença do Senhor em nossa vida. Muita gente, às vezes, que não serve a Deus, não aceitou a Jesus ainda, quando nós, irmãos, muitas vezes, né, talvez você tenha passado por uma situação como essa, nós muitas vezes chegamos próximo dessas pessoas, ou na casa dessas pessoas, as pessoas dizem, nossa, comecei a sentir algo tão bom quando você chegou, mas na verdade, irmão, não é a nossa presença, mas é o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida, e assim nos acompanha, porque Ele faz morada em nós. Eu e você somos o templo móvel do Espírito Santo de Deus, e as pessoas veem, elas percebem essa diferença em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. O mesmo Deus, irmãos, que estabelece leis, regras, normas, procedimentos para a nossa vida, Ele é um Deus de relacionamento também, irmão. Ele quer se relacionar com você. Ele quer estabelecer aí uma comunhão contigo. Você tem um espaço reservado na sua casa para orar, para buscar ao Senhor, para ler a palavra. Então creia que o Senhor é poderoso para se revelar à sua vida. Você muitas vezes fica aí se perguntando, eu queria ouvir o Senhor falar comigo, eu queria ver o Senhor falar comigo. Senhor, revela-te a mim, ó Pai. E o Senhor, Ele quer se revelar, irmãos.
Mas, muitas vezes, as pessoas não conseguem pegar na Bíblia, não conseguem pegar na palavra, e assim não conseguem ouvir o Senhor falar. Nós, através da oração, falamos com Deus, e através da palavra, Deus fala conosco. Então, busque a presença do Senhor, busque a voz de Deus em sua vida através da sua palavra. Eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. Marque um horário aí na sua casa, prepare a poltrona do seu sofá, ou prepare a melhor cadeira, e convide o Senhor, prepare tudo, marque o horário, e eu tenho certeza, irmão, Deus não vai se atrasar. Ele vai estar aí na hora marcada para ter um particular com você, em nome de Jesus. Eu costumo dizer que a agenda de Deus jamais estará superlotada, que não tem um espaço para atender a você, ouvir a sua oração e assim falar ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Para finalizar aqui, irmãos, este pequeno tópico, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Somente através de Jesus, em nossa vida, podemos ser recebidos por Deus como filhos e tomar posse desta quão grande salvação. Vamos então, irmãos, neste momento, ao nosso terceiro tópico, onde nós estaremos falando aqui sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Sublimidade, irmão, fala de algo maior, algo grandioso, algo elevado, algo incomparável. Nós vemos aqui então a sublimidade do propósito divino. Deus é um Deus de propósito e Ele quer cumprir os seus planos e propósitos na minha e na sua vida. Eu e você precisamos abrir o nosso coração para que o Rei da Glória possa entrar e continuar estabelecendo a sua vontade para que eu e você possamos assim viver e o nome do Senhor ser glorificado. Nós vemos embaixo aqui dizer da seguinte maneira: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Nós vemos, irmãos, mais uma vez repito, a predestinação não abrange a individualidade. A predestinação está relacionada, irmão, à igreja. A igreja vai para o céu. Se você é a igreja está predestinada ao céu. Qual é o futuro da igreja? O céu de glória. Se você faz parte da igreja, então você é um predestinado. Porque você faz parte do grupo que foi assim, então, eleito pelo Senhor e predestinado para morar no céu, para estar vivendo a eternidade juntamente com o nosso Senhor. O primeiro subtópico diz assim: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente alguma pessoa à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. A vontade do Senhor, irmãos, é que todos venham ser salvos. Abra sua Bíblia comigo neste momento. Está aqui uma referência muito importante. Atos, o capítulo 17, o versículo número 30. Atos dos Apóstolos, escrito aí por Lucas. Lucas, o médico amado, era historiador também. Ele diz aqui em Atos capítulo 17, o versículo 30, da seguinte maneira está escrito, aleluia: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. A todos os homens e em todo lugar. A graça do Senhor continua disponível para todos e em todos os lugares. Eu e você precisamos tomar posse através da fé. O texto aqui, o autor, ele diz muito bem, dizendo aqui que Deus ele não predestinou algumas pessoas para a perdição, para o inferno, como muita gente crê. E o interessante, irmãos, é que muita gente que às vezes trabalha com essa linha de pensamento sobre eleição e predestinação, nós só vemos essas pessoas dizerem que elas são predestinadas ao céu. Eu não conheço ninguém, a gente não vê ninguém
dizendo que está na igreja, mas está predestinado ao inferno. Nós só vemos as pessoas dizerem que estão predestinadas ao céu. Glória a Deus. Então, irmão, seja igreja. Sendo igreja, fazendo parte deste grupo, você sim é, juntamente com o povo de Deus, predestinado ao céu. Você precisa, eu preciso ser igreja. E assim, o nosso futuro está garantido aí num céu de glória, juntamente com o nosso Senhor. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. É como se você, irmãos, estivesse aí desprezando o esforço que as pessoas realizam para buscar a Deus. Não. Se você, irmão, está aí, aceitou a Jesus e está firme nas promessas do Senhor, se alegre. Porque você tem esse direito à vida eterna ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais embaixo diz aqui, ó, Deus, a dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Irmão, se nós tivéssemos respaldo para crer desta maneira, que independente do que realizarmos, já estão certos aqueles que vão para o céu e já estão certos aqueles que vão para o inferno, não faria sentido pregar a palavra, né? Não faria sentido o ensino, não faria sentido, né, estarmos aí evangelizando, levar pessoas aí ao ensino da palavra, ao conhecimento da verdade, para viver uma mudança de vida. O Senhor, Ele concede, Ele abre essa oportunidade para todos. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a sua presciência divina. O Senhor, Ele nos chamou. O convite está aberto e eu e você precisamos receber este convite pela fé. Nós temos, irmãos, diversas referências aqui que não estão dentro da lição, não estão no nosso texto, e que vai ser muito interessante que você possa anotar estas referências. Eu convido a você aí, ó, por exemplo, a abrir a sua Bíblia em Romanos, o capítulo número 3 de Romanos. Se houver alguém ainda com dúvida quanto à predestinação, né? Mas a predestinação, será que algumas pessoas, será que não adianta nem servir a Deus, que eu já estou predestinado ao inferno, já estou predestinado ao céu? Como é que é isso? Irmãos, mais uma vez eu repito para ficar aí bem fixado na sua memória. Predestinação não é a individualidade, mas a igreja. Aleluia. O capítulo número 3, o versículo 21 até o 24 diz assim para nós, ó: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Todos pecaram, estão destituídos, estão separados de Deus, mas agora são justificados pelo sangue de Jesus em nossa vida. Nós vemos o capítulo 5, versículo 17 até o 21 de Romanos também. Romanos capítulo 5, versículo 17 até o 21, que nos diz assim, ó: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O versículo 20 diz assim ainda, ó:
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mais uma vez deixa claro para nós, irmãos, que a oportunidade está sendo aí disponibilizada para todos. O texto diz aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que não venha a ser perdoado. O sangue de Jesus purifica a cada um de nós de todo pecado, para agora vivermos de maneira livres na presença do Senhor. Você precisa levantar a sua mão ao céu, receber esta com grande salvação que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Romanos, o capítulo 10, o versículo 13, eu só estou dando algumas referências aqui, tá, irmãos? Mas existem várias outras. O capítulo 10 de Romanos, o versículo 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todos aqueles que clamarem, aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Então, quando eu falo todos, eu falo aqui da maior oportunidade. A oportunidade está disponível para todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Romanos, o capítulo 14, o versículo número 12. Você que às vezes já teve dúvida, já foi questionado quanto à predestinação, à eleição, irmão, anotem essas referências. O capítulo 14, o versículo 12, diz aqui para nós também de Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós haverá de prestar contas diante do nosso Deus. O Senhor, Ele concede esta oportunidade para cada um de nós, de vivermos agora o que Ele preparou para nós, irmãos. Nós não vamos pegar carona com ninguém para o céu. Nós precisamos ter o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, para assim estarmos naquele grande dia prestando contas daquilo que nós realizamos e estarmos nos apresentando diante do Senhor e sermos assim, então, bem recebidos por Ele. O capítulo 11 de Romanos, o versículo 21 e o 22, diz assim para nós também, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O Senhor, irmãos, Ele quer que eu e você possamos aceitar o Senhor, recebê-lo em nossas vidas e perseverarmos, para que não venhamos ser cortados da sua presença. Perseverar em servir, em buscar o Senhor nosso Deus. Aleluia. E eu finalizo aqui neste momento, irmãos, falando também sobre Marcos. Marcos, o capítulo 16, o versículo 15, diz para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mais uma prova cabal de que a oportunidade está aí disponível para todos, está em aberto para todos. A palavra está sendo anunciada, a Bíblia Sagrada está sendo ensinada, está sendo pregada. Agora as pessoas precisam receber através da fé a palavra da verdade em suas vidas. Então, a pregação não é para um grupo de pessoas, a pregação é para todos. E se você já tomou posse, desta promessa, você é um bem-aventurado. Se você não tomou posse ainda, você tem a oportunidade, ainda hoje, de tomar posse agora deste grande presente, esta dádiva reservada pelo Senhor para cada um de nós, irmãos? Para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui, irmãos, ao segundo subtópico, que nos diz aqui, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre.
Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. O Senhor, irmãos, Ele nos amou primeiro. Ele preparou este grande plano. A salvação, irmãos, não é ali agora, não foi um plano emergencial, como se Deus ficasse perdido, não sabendo o que realizar diante do pecado do homem. Não, não. Nós aqui falamos, no início dessa lição, dizendo que antes que qualquer coisa pudesse ter acontecido, antes que o homem tivesse pecado, antes que tudo existisse, o Cordeiro de Deus já estava preparado. O plano da salvação estava pronto. E eu e você precisamos tomar posse deste plano em nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, nessa parte final, falando que isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Nós não somos, irmãos, coagidos a receber o amor de Deus em nossa vida. Nós falamos aqui que Deus, Ele não só tem amor, como Ele é amor. E através do seu amor, Ele assim preparou este grande plano para mim e para você. Tem muita gente aí, às vezes, irmãos, duvidando que Deus o ame. No momento de dor, no momento de luta, muitas vezes você pode ser levado aí a se questionar. Mas quando você, irmãos, começar aí a se perguntar: Deus, eu preciso de uma prova que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama mesmo, me prove. Ele já provou. Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma forma tão grande, tão grande, tão grande, ou seja, a maior intensidade. Ele amou o mundo, não amou as pessoas boas somente, não amou aqueles que ajudam os pobres, não amou somente aqueles que não pecam, até porque todos pecaram. Mas Ele amou o mundo a todos, ou seja, o maior ajuntamento de pessoas. A maior prova de amor de Deus foi ter entregue o seu único filho, para então agora morrer por nós, para que pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados e oportunidade de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Então foi o seu amor quem preparou isso para nós. E nós não somos coagidos, irmãos, pressionados, não podemos ser pressionados, não podemos jamais, irmãos, no momento onde finalizamos uma mensagem, naquela ministração final, pressionar pessoas para aceitarem Jesus. São pessoas que muitas vezes podem ser pressionadas, vão ali à frente, são coagidas, não vão viver em novidade de vida. Talvez não vão nem se converter, porque isso não foi verdadeiro, não foi genuíno, foi através de uma pressão muito grande, de um constrangimento que foi ali realizado. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus é quem promova esta necessidade de salvação, de arrependimento na vida das pessoas que estão assim recebendo a palavra de Deus que está sendo pela misericórdia anunciada por cada um de nós. Então, não devemos ser pressionados ou coagidos a receber este amor. Nós somos atraídos até a sua presença. O Senhor, irmãos, Ele nos chamou para viver em liberdade. E sabe o que é liberdade, irmão? Liberdade não é você fazer o que você quiser da sua vida, não. Liberdade não é você achar que você é dono do seu próprio nariz e que você, para onde ele apontar, você vai. Isso não é liberdade. Isso muitas vezes pode se configurar, irmãos, em viver aí agora de maneira irresponsável até mesmo. Liberdade, irmãos, é livre escolha. O que é liberdade? O Senhor nos chamou, nos salvou para viver de maneira livre, para viver em liberdade de vida. Eu preciso ter aí agora, irmão, a consciência de que o Senhor é aquele que promoveu a liberdade na minha vida e eu escolhi servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu escolhi servir ao Senhor de todo o meu coração. Liberdade é eu poder dizer não para o pecado e abraçar a palavra de Deus. Ter a liberdade para escolher o caminho que vai nos levar ao céu. Nós vemos, irmãos, Josué, o capítulo 24, versículo 15, onde Josué ali, discursando para o povo, ele vai dizer: olha, escolhei hoje a quem servis. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele toma a decisão, ele diz: vocês precisam escolher quem vocês vão servir. Eu,
como sacerdote na minha casa, eu como representante do céu aqui na minha casa, levantado por Deus, eu estou escolhendo que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, cada família tem que tomar essa decisão também. É decisão, irmão. É poder de decisão. Liberdade é poder de escolha. É poder de decisão. Nós vemos aqui, irmãos, também, Lucas, o capítulo número 13, o versículo 34 do Evangelho de Lucas. Capítulo número 13, o versículo número 34 do Evangelho de Lucas, dizendo assim para nós: ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. A oportunidade está aberta para todos, irmãos. Não podemos dizer que o Senhor não quer, Ele quer. Muita gente é que está negando o seu chamado. Muita gente é que está dizendo, eu acho melhor, agora não, estou muito novo, tem muita coisa para viver, sou jovem, tem muita coisa para aproveitar da vida. As pessoas estão muitas vezes dizendo assim, irmão. Estão tão atarefadas com o trabalho, com a faculdade, e não é problema, irmão, trabalhar e estudar. Conhecemos muitas pessoas que fazem isso. Agora, não podemos colocar a palavra de Deus, não podemos colocar a vontade de Deus em nossa vida em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. O Senhor, Ele precisa ser mais do que uma prioridade em nossa vida. Sabe por quê, irmãos? As prioridades mudam a cada momento. A prioridade que você tem hoje talvez não vai ser a mesma de amanhã. O Senhor, Ele precisa ser mais do que uma prioridade, Ele precisa ser exclusividade em nossa vida. E servir a Deus não pode ser somente uma prioridade, precisa ser um valor, irmãos. Valor é algo inegociável. Servir a Deus precisa ser algo verdadeiramente inegociável para mim e para você. O Senhor quer, então queira você também, irmão, fazer parte desta família que vai morar no céu. Deuteronômio, o capítulo número 30, o versículo 19. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, muito conhecido de todos nós. O texto diz da seguinte maneira, versículo 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O Senhor, Ele está dizendo da seguinte maneira, eu estou colocando céus e terra hoje como testemunha. Como testemunha, eu estou propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. São duas portas que o Senhor está colocando para nós, irmãos. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu e você precisamos tomar a decisão de entrar por uma porta. A decisão é nossa, irmão. A escolha, o livre-arbítrio. Deus não vai te prender na igreja. Ele quer ver a sua escolha, a sua decisão. E Ele ainda te ajuda a tomar essa decisão. Ele diz, escolhe, pois, a vida. É como se Ele soprasse qual era a resposta certa. Dizendo, olha, a vida e a morte estão aí. Escolhe a vida. Para que você possa ir bem, para que você viva e também a sua semente. As nossas decisões, o nosso estilo de vida vai impactar na nossa família, irmão. Vai impactar nas nossas gerações. Então, olha a importância, o diferencial que eu e você podemos ser em nossos dias, na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, das gerações que virão depois de nós, se assim o Senhor Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja durante este período. Sabemos que em breve Ele haverá de retornar. Essa é a maior esperança que a igreja precisa ter então. Então, irmãos, nós assim vamos caminhando para o fim desta lição. Falamos aqui hoje sobre a eleição, sobre a predestinação. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, está vivendo em novidade de vida, você é um eleito. Tem aí, irmão, a alegria, a felicidade de se considerar um eleito, um escolhido, através de Cristo Jesus atuando em sua vida. E se você está em Cristo, você é um eleito por Deus. Em Cristo Jesus, você é a igreja do Senhor. Então,
se a igreja está predestinada ao céu, você, sendo igreja, haverá de ir para o céu juntamente com a igreja. O nome do Senhor continuará sendo glorificado na sua vida. Persevere em buscar e servir ao Senhor. Não abandone a sua fé. Eu creio que essa palavra falou muito ao coração de pessoas que talvez estão aí, apostataram na fé, pessoas que estão até mesmo desviadas. Eu creio que esta palavra foi de encontro à sua vida. Então, que você possa permitir que esta palavra, ela possa gerar, eu creio que já está gerando algo novo em seu interior, promovendo aí agora restauração, promovendo a regeneração em sua vida, tornar a ser gerado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Abra o seu coração, permita que o Rei da Glória possa entrar em nome de Jesus Cristo. Nós assim concluímos da seguinte maneira: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam. Então não é só crer, tá, irmãos? Você precisa perseverar na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Você ouviu, recebeu, tomou posse, agora você vai perseverar em buscar e servir ao Senhor, e você vai agora buscar andar em santidade, em novidade de vida, em nome de Jesus Cristo. E nós assim finalizamos esta lição, agradecemos a participação de todos vocês, você que está ligado aí neste momento, participando juntamente conosco. É uma grande satisfação poder compartilhar a palavra com os nossos irmãos, levando um pouquinho mais de conhecimento. Espero ter aí agregado um pouco mais de conhecimento à sua vida através da palavra do Senhor. Nós agradecemos esta rica oportunidade que o Senhor assim tem concedido para nós, e que você possa não só, irmão, assistir, mas compartilhe com as pessoas, compartilhe este vídeo com as demais pessoas também. Estamos vivendo, irmão, um período onde as pessoas estão aí trabalhando como profetas do caos, espalhando terror, enviando mensagens ao poder de um clique, ao poder ali então de um único teclar ali agora, estão promovendo o caos, irmão, o terror na vida de muita gente. Então seja um profeta de Deus, irmão, para levar esta palavra de vida, de esperança para as demais pessoas também, não só para você. As pessoas têm uma grande tendência a compartilhar a notícia ruim e as coisas boas reterem para si mesmo. Não retenha, irmão. Retenha sim para o seu aprendizado, mas compartilhe com as pessoas este conhecimento da palavra do Senhor também. Amém? Nós assim nos despedimos, em nome de Jesus, estaremos orando e impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade. O Senhor preparou este momento para que juntos pudéssemos aqui, Senhor, compartilhar da tua palavra. Nós te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor assim tem promovido para cada um de nós. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não podemos viver, ó Pai, sem o conhecimento da tua palavra. Não podemos viver, ó Pai, sem o conhecimento pleno da tua verdade. Ajuda-nos a cada dia a buscarmos, ó Deus, a tua presença, a lermos a tua palavra, a buscarmos o entendimento, Senhor, que o teu Espírito Santo tem preparado para cada um de nós. E que esta palavra continue sendo bênção na vida de cada um de nós. Que esta palavra venha, Senhor, permanecer aí em cada coração e que juntos possamos continuar caminhando na presença do Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, te agradecendo por tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação e conforto do Espírito Santo de Deus esteja com todo aquele que ama, crê e aguarda a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê diz amém. Glória a Deus.